Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos, eles são partições de todos os números que vocês conhecem até hoje, tá? Foi dividido em partes, e daí, né, nós tivemos hoje conjuntos numéricos, tá? O primeiro conjunto que nós vamos entender hoje é o conjunto dos números naturais, tá? Naturais, representado pela letra N. Naturais. Ele é representado pela letra N, tá? Que dá nome ao próprio conjunto. Geralmente eles colocam as duas barras assim, nessa perninha do N. Mas quem são os naturais? Os naturais são todos os números que não tem vírgula, não tem vírgula, não tem fração, se não tem fração, não tem vírgula, certo? Não pode ser negativo, tá? Então aqui eu tenho todos os meus números naturais. Então quem são eles? Quem são esses caras aí? Não tem vírgula e não tem fração, né? Os naturais. Ele começando do zero, 1, 2, 3 e por aí vai. Esses são todos meus naturais, infinitamente, tá? O conjunto dos números é infinito. Então, ele não tem o fração, não tem o número negativo, não tem vírgula, não tem nada, tá? Detalhe, toda vez que eu tiver estrela ou asterisco no conjunto, isso significa que eu estou excluindo o zero. Então, natural com estrela, eu tenho os conjuntos dos números naturais, só que começando do 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ok? Esse é o primeiro, mais básico de todos. Próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros, certo? Bom, se o conjunto dos números naturais é representado pela N, letra N de natural, logicamente, o conjunto dos números inteiros vai ser representado pela letra, responde aí mentalmente, isso, errou, falou e errou. Letra Z, tá? Letra Z, ela representa os números inteiros, ok? Geralmente eu falo para o aluno decorar aqui, ó, números inteiros, tá? Você falar rápido. Quem são os conjuntos de números inteiros? São todos os números que não vêm em forma de fração, nem em forma de vírgula, tá? Positivos e negativos. Então, quem são os inteiros? Vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, reticências, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Lembrando que é sem vírgula e é, e sem fração. Bom, se eu colocar o Z estrela, eu vou ter ele, só que sem quem? Sem o zero. Toda vez que eu tenho estrela, asterisco, tá? Depende do autor, eu vou ter esse conjunto, só que sem o zero, tá? Então, esse cara aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos. Não nulos. Ó, vou botar aqui do lado. Não nulos, ok? Agora vem cá. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números inteiros também se divide em outras classes, tá bom? Por quê? Porque tem números positivos e negativos. Então, vou ter subclasses que vão funcionar também para os próximos conjuntos, né? Então, cada subclasse dessa vai receber um nome de acordo com o que ele vai representar, tá? Cuidado para não confundir esses nomes, porque nos conjuntos numéricos tem muito detalhe, tá? Muito conceitozinho que às vezes vai embolar a nossa cabeça. Então, a partir de agora, muita atenção, tá? Por quê? Porque vai ter umas pegadinhas aí
Se você não prestar atenção, você vai rodar, tá bom? Então, aqui, esse conjunto Z, eu vou botar aqui, ó, Z estrela mais, certo? Z estrela mais significa que eu estou com os conjuntos de números inteiros, somente os positivos, e sem o zero, ó, porque o estrela exclui o zero. Então, na verdade, eu estou só com esses valores aqui, dos números inteiros, né? Estrela exclui o zero e por aí vai, tá? Então, o nome desses conjuntos dos números inteiros, ele é conjunto dos números inteiros positivos, tá? Esse é o positivo, tá? Conjunto dos números inteiros positivos. E se fosse só Z mais, eu estou excluindo zero? Não, então conta com zero. 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Repara que eu não excluí o zero, mas o zero entra aqui. Pergunta, aqui só tem número positivo? Não, porque o zero ele não é positivo e nem negativo. Então aqui, na verdade, eu tenho um conjunto dos números inteiros não, olha, não negativos, tá bom? Não negativos. Então, cuidado com essa diferença, tá? Tem o conjunto dos números inteiros não negativos, tá? Positivos é quando eu excluo o zero. Se eu tiver o zero e tiver só positivo, é o conjunto dos números inteiros não negativos. E esse mesmo efeito vai ocorrer com mais dois aqui que eu vou colocar, que também são números, conjunto dos números inteiros, tá? Preste atenção agora, ó. Esse cara aqui, ó, Z estrela menos. Eu tenho agora os negativos, menos 2, menos 1, e não tenho zero. Então, aqui é o conjunto dos números inteiros negativos. Ok. Porque eu não tenho zero. Agora, se eu colocar somente Z menos, eu estou colocando zero. E o zero, ele não é positivo e nem é negativo. Então, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, né? Não, 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 o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, ó, não positivos. Então, gente, o que é interessante fazer é anotar essa nomenclatura aqui, né? Não precisa anotar os números, só anotar a nomenclatura, tá? Porque ela vai funcionar para todos os outros, tá bom? Então, recapitulando, conjunto dos números inteiros, Z estrela, conjunto dos números inteiros não nulos, conjunto dos números inteiros positivos é sem o zero, Z estrela mais, conjunto dos números inteiros não negativos é só o Z mais, porque inclui o zero, conjunto dos números inteiros negativos é o Z estrela menos, porque exclui o zero, e o conjunto dos números inteiros não positivos é o Z menos, tá? Vamos para o próximo conjunto. Próximo conjunto é o cara chamado racional, né? Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais, tá? Vai entrar os números com fração, tá bom? Só que vai ser uma fração especial. Por quê? Porque a fração ela vai ter que obedecer uma pequena regra. Essa regra é uma regra da dízima periódica. Então, quem são os números racionais? Quem é que representa os racionais? Os racionais é representado pela letra Q, né? Que é também muito diferente, tá? E quem são eles? Tá? Quem são os números racionais? Tá? Vamos colocar aqui de forma bem genérica, em ordem, né? Menos 2, menos 1. Aqui, ó. Entre menos 2 e menos 1 tem vários números com vírgula. Eu também tenho incluído aqui. Vou colocar aqui, ó, menos 0,5, tá? Aqui, ó, 0,5.
0,5 eu vou escrever em forma de fração, tá? 5 sobre 10, para falar que ele tem fração, tá? 1 e por aí vai, tá bom? Então, esses são os números racionais. Lembrando que Z estrela, eu excluo o zero, tá? Aí eu conto os números racionais não nulos. Z estrela mais, eu excluo os negativos e uso os números sem o zero, que vai ser o conjunto dos números racionais positivos. Se eu tiver só Z mais, eu tenho um conjunto dos números racionais não negativos, tá? Porque aqui entrou o zero. Se eu tiver o Q estrela menos, eu tenho um conjunto dos números racionais negativos, porque eu excluí o zero. E se eu tiver o Q sem estrela, na verdade, né? O Q menos, eu tenho um conjunto dos números racionais não não positivos, né? Porque eu só tenho um número negativo e tenho zero, tá? Agora, pode entrar qualquer fração nos números racionais? Não, só entra a fração que tem dízima periódica. Para quem não lembra o que é dízima periódica, vocês chegaram a ver isso nas séries anteriores. Dízima periódica é aquele número, certo, que tem aquela sequência de números que fica se repetindo, né, eternamente, que tem um período. Então, toda fração que gera uma dízima periódica ou um número decimal que pode ser escrito na forma de fração, ele vai ser sempre um número racional, certo? Sempre vai ser um número racional. Qual é o negócio aqui? Então, o que acontece? Esse número racional ele vai ser escrito na forma numérica ou na forma decimal ou na forma de fração, tá? Numérica que eu digo é número inteiro, tá bom? Então, o critério para ele entrar é esse. Ele tem que ser escrito na forma de fração, que gera uma dízima periódica, ou gera um número decimal, ou seja, um número inteiro, valeu? E agora, vamos para uma outra classe, que é uma classe especial, tá? São o conjunto dos números irracionais, tá? Irracionais porque eles são números especiais, tá? Irracionais. Eles são números especiais. Quem são esses números? São números com vírgula que não geram dízima periódica, né? Tipo, eles vão ser... Se vocês pegarem a calculadora e dividir algum número, por exemplo, se você dividir na sua calculadora 22 por 7, né? 22 por 7, se não me engano, é a forma antiga que alguns povos escreviam π, né? 22 por 7. Então, repare que π nós usamos aproximadamente 3,14, né? Mas por que 3,14? Porque se for no pau da goiaba, π é igual a 3,14 e um monte de número depois dele. Não se sabe a quantidade de números que tem depois do π. Tem até um site interessante para calcular, né, onde sua data está dentro do π, né, desses números que vêm depois do π, porque você ainda consegue achar a data do seu aniversário dentro dessa infinidade de números que vem após a vírgula, tá? Mas, enfim, o que acontece é que ele é um número que pode ser escrito na forma de fração, 22 sobre 7, certo? Ok. Mas quando eu dividi ele, ele não gerou uma dízima periódica, ele gerou um monte de número, né, depois da vírgula. Então, o π, o φ, o k, vocês vão aprender mais para frente, são constantes, né, universais, que eles não têm o número de Euler, tá? Não tem como você mostrar o tamanho dele. Raiz de 2, raiz de 5, são números que são impossíveis de calcular as casas após a vírgula. Então, esses números são ditos como números irracionais, tá? E depois, números irracionais, representado pela letra I, que eu esqueci de colocar ali, só para lembrar, irracionais é representado pela letra I, ok? Depois desses números, nós temos um outro, tá? Que é o conjunto dos números reais. Os reais é representado pela letra R, reais, e ele
todos os conjuntos que vocês imaginarem. Então, desenhando pelo diagrama de Venn, né, eu tenho aqui os reais, tá? Dentro dos reais, eu tenho os irracionais, que não se mistura com ninguém, tá? Dentro dos reais, eu tenho mais um grupinho aqui, ó, que são os racionais, que são o quê? Que é todos esse aqui. Dentro dos racionais, eu tenho um outro camarada aqui, que é Z, tá? E dentro do Z, que são os inteiros, eu tenho os naturais, que é o menorzinho de todos, tá? Então, eu posso dizer que o conjunto dos racionais tem mais números que o conjunto dos números inteiros, né? Só não posso dizer se ele tem mais números que os irracionais, mas que ele tem mais que esses dois aqui, com certeza ele tem, tá? E os irracionais, eles não se misturam com os racionais, tá bom? Porque são números especiais, como eu falei, eles são frações, mas são frações que não têm dízima periódica, então complica as coisas aí, tá? Então, sobre o conjunto numérico, é isso aí. Não tem muito o que se falar, é mais ou menos isso aí. Só praticar agora. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.